pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cláudia, professora de Educação Física, também ergonomista e diretora da empresa Celebre Atividades Físicas. Bem, o nosso tema de hoje continua sendo coluna vertebral, hoje mais específico na região torácica. No vídeo passado, nós falamos da coluna cervical, suas posturas inadequadas, suas patologias e os exercícios compensatórios. Hoje nós iremos abordar a coluna torácica. Para que serve a coluna torácica? Ela serve como principal apoio para a nossa coluna cervical e a nossa coluna lombar, próximo do nosso quadril. Qual é a função da nossa coluna torácica? Na verdade, dar essa sustentação para as outras duas colunas e que nós possamos fazer a flexão do nosso tronco para um lado, para o outro, para frente, voltar e, na verdade, a rotação para nós virarmos para o lado esquerdo e para nós virarmos do lado direito. Mais ou menos dessa forma. Virei, voltei, virei e voltei. Mostrando para vocês aqui o que é a coluna torácica, na verdade, essa aqui é a sua coluna vertebral. Lembra-se que eu expliquei que na coluna cervical nós temos 7 vértebras, na coluna torácica nós temos 12 vértebras e na região lombar nós temos 5 vértebras. Dificilmente a gente desencadeia uma hérnia de disco ou uma patologia na coluna vertebral. Por quê? Ela é utilizada, mas não tanto como a coluna cervical e como a região lombar. Então, dicas que eu dou aqui. Na verdade, quando a gente se mantém muito tempo sentado, essa coluna torácica, ela tem que sustentar toda a região cervical e toda a nossa região lombar. E se a gente fica muito tempo sentado, a gente tem um leve achatamento dessas vértebras. A gente tem esse impacto sobre a coluna cervical, que impacta na região torácica e que impacta na região lombar. Então, importante, quando vocês fizerem a rotação da sua coluna, ou seja, eu girei aqui, por exemplo, para falar com um colega de trabalho ou com alguma pessoa que me chamou. Quando você volta para a posição inicial, cuidado, porque você pode girar e o disco, esse disco intravertebral que serve para amortecer os impactos, você pode girar com tanta força e voltar rapidamente que esse disco pode escorregar. Então, dicas de postura. Girou o seu tronco, você gire o seu quadril e você gire o seu corpo todo para fazer o movimento que você precisa. E aí você volta com a sua coluna torácica e você traz o seu quadril junto. Assim fica tudo em harmonia. Porque se você gira rapidamente aqui, ó, para olhar para um colega, para olhar para trás, e você volta bruscamente, você pode ter uma protusão, uma vértebra pode escorregar e pode virar uma hérnia de disco. É bem raro na região torácica, mas também existem casos de patologias nessa região. Então, a postura e o cuidado é absolutamente tudo para que a gente tenha uma coluna saudável e forte. Quem sustenta tudo isso são os nossos músculos. Então é importante que a gente faça atividade física para que a gente utilize bastante a força muscular, deixar os nossos músculos fortes para que eles sustente a nossa coluna vertebral e que nós possamos fazer vários alongamentos para compensar essas estruturas musculares. Quando nós fazemos alongamento, nós damos um estímulo para os nossos músculos. Os nossos músculos, devido à sobrecarga muscular, eles se tornam fadigados e eles vão encurtando. E com isso você pode adquirir uma
uma má postura e com isso você pode adquirir uma protusão de vértebra e consequentemente dores. Então, atividade física e alongamento. Está muito tempo sentado? Levante-se, dê uma volta pela sua casa, dê uma volta pelo escritório, obrigue-se a tomar água. Outra dica importante, esses discos intravertebrais, eles são abastecidos por água e se a gente toma menos água, esses discos ficam ressecados e a gente pode ter a diminuição deste disco e a gente pode começar a desenvolver uma artrose, que é o desgaste desse disco, e uma vértebra começar a bater na outra. E isso sim vai incomodar, vai te trazer desconforto e dor. Então, a cada 1 hora trabalhada, lembrem-se de pôr para despertar aí no seu relógio, levantar, alongar, caminhar e lembrem-se que a nossa coluna, ela vem bonitinha de fábrica, ela vem certinha para nós. A gente é que na verdade sobrecarrega e cansa a nossa coluna. Então, aproveite essas dicas e preste atenção em toda a sua postura. Sabe aquela postura que a gente tem no carro, que a gente está dirigindo e a bolsa tá lá atrás, por exemplo, e a gente vira assim, ó, toda a coluna para pegar a bolsa lá atrás, para procurar alguma coisa, e aí quando a gente volta bruscamente, a gente pode ter um desvio aí na coluna, uma dor, um pinçamento de nervo. Então, consciência com as posturas. Vire o seu corpo todo, acompanhe a sua coluna cervical e acompanhe a região torácica. E na hora de voltar, volta região torácica e região lombar. Lembrem-se que um sistema está ligado ao outro. Se eu sobrecarrego um, automaticamente eu começo a sobrecarregar os demais. Por isso que a importância, a prática da atividade física para você deixar esses músculos fortes e sustentar o seu esqueleto. E água para a gente poder hidratar esses discos e água para a gente poder hidratar todo o nosso corpo e todos os nossos órgãos. E o alongamento para darmos estímulos para esses músculos relaxarem e o músculo não entrar em fadiga muscular, porque aí tem um acúmulo de ácido lático e aí começa todo o processo inflamatório e de dor. E ainda isso pode paralisar o seu trabalho, dias de fisioterapia e afastamento. Então agora que você aprendeu essas dicas, mãos à obra, prestando atenção em você e na sua coluna. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas dicas, espalhem para sua família, espalhem para os seus amigos e vamos cuidar da nossa coluna, tá bom? Muito obrigada, até a próxima conversa e até o próximo vídeo. Um abraço para você!